ótimo dia para você, um excelente início de semana, começando a segunda-feira aí, pós-carnaval. Muitos dizem, inclusive eu acho também, concordo um pouquinho com isso, que o ano começa depois do carnaval, né, gente? O pessoal agora já começa a ficar mais centrado, mais aí ligadinho no trabalho, em tudo que está acontecendo, e é bom demais poder recomeçar o nosso trabalho, poder recomeçar a nossa atividade, nossa vida normal e tudo mais que está à nossa volta. Então, você que está ligadinho aqui com a gente, sempre saber viver de segunda a sábado, de 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta ao vivo e aos sábados a nossa reprise, sempre o programa da sexta-feira, para que você possa acompanhar aí um pouquinho, de repente você está no trabalho e não pôde assistir, e aliás você também pode assistir através do nosso portal na internet, que é o www.saberviveroficial.com.br. Foi lá, clicou, tem o nosso link com a nossa página no YouTube, onde você pode acompanhar os programas anteriores. A gente sempre trabalha aqui vários temas do nosso cotidiano, temas relacionados à nossa melhoria de qualidade de vida, porque a proposta do nosso programa é essa. Então, nós temos aqui diversos quadros que alimentam essa possibilidade de melhoria de qualidade de vida. A gente fala de saúde, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de educação infantil, a gente fala de educação relacionada ao idoso também, a gente fala sobre vários e vários assuntos e várias temáticas que contribuem com o nosso cotidiano. A gente trata aqui de tecnologia, cultura e muitas outras coisas que englobam a melhoria da nossa qualidade de vida, a melhoria da nossa sociedade, a nossa melhoria, em como nós podemos contribuir para o mundo, porque tudo que a gente é, tudo aquilo em que a gente tem dentro de nós é o que a gente vai exteriorizar, é o que a gente vai mandar para o mundo, para os outros. Então, às vezes, você acha que o mundo não está bacana, que as coisas que acontecem à sua volta não são boas, são ruins. De repente, será que não somos nós que estamos enviando para esse mundo algo também não tão positivo? E, claro, vamos receber de volta essa negatividade. Então, a gente precisa, sim, sempre ter um posicionamento bom, positivo e correto em relação às coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre a importância da leitura. Por que a leitura? O que a leitura contribui? Em que a leitura contribui para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa melhoria em relação a todos os aspectos que estão à nossa volta? Influem muito, contribuem muito, não é verdade? Porque, afinal de contas, pessoas que leem mais são pessoas mais cultas, pessoas mais sociáveis, pessoas que conseguem compreender melhor o que está à volta, compreender melhor a sociedade, compreender melhor a diversidade. Às vezes a gente olha algo diferente ou algo novo e a nossa primeira reação é a rejeição. Porque a diversidade, ela às vezes causa isso. Então, quando a gente tem esse hábito da leitura, quando a gente coloca no nosso dia a dia a leitura como parte do nosso cotidiano, a gente passa a compreender melhor o mundo que está à nossa volta. E, na verdade, a gente passa a compreender melhor o mundo que está aqui dentro, que é onde as coisas começam a funcionar, que é onde as coisas começam a ser exteriorizadas. Então, se a gente tem um pensamento positivo, se a gente tem um posicionamento em relação à nossa sociedade positivo, e se a gente cultiva o hábito da leitura, a gente acaba sendo mais amplo a nossa visão, sendo mais amplo o nosso posicionamento, a gente acaba compreendendo mais tudo o que acontece à nossa volta. O nosso nível cultural, ele fica mais fortalecido. E quem tem cultura sabe lidar com as situações da vida, sabe lidar com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades. Isso tudo faz parte de um contexto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa importância da leitura, a importância dos pais cultivarem esse hábito nos filhos. Quantas crianças aí crescendo só ligadas em internet, em computador, em iPhone, e aí deixa de lado um livro, deixa de lado a importância de cultivar esse hábito. De repente, meia horinha no dia, uma horinha no dia. Criança que se apaixona pela leitura desde muito cedo vai se tornar um adulto que vai curtir livros, que vai gostar de ler, que será um ser pensante, uma pessoa que vai fazer diferente na sociedade. Sejamos diferentes. O diferente às vezes incomoda, o diferente às vezes gera algo, assusta um pouco, mas o diferente é realmente algo que pode vir a fazer algo novo na vida e no cotidiano da nossa sociedade. Então, vamos sim cultivar esse hábito da leitura nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Se você que está em casa não tem esse hábito, passe a ter. Compre um livro de algum tema que você goste, que você curta, e pouco a pouco você vai se interessando cada vez mais e mais por esse hábito maravilhoso
que encanta pessoas, que melhora a nossa qualidade de vida. Quanto tempo a gente perde, né? Às vezes até na própria internet, fazendo nada, ou assistindo um monte de programa de TV, alguns com conteúdo, outros nem tanto. Então vamos parar e vamos pensar nisso, porque é muito importante para a nossa vida a leitura. Você ter um tempinho no seu dia, ou que seja para você começar, separa aí 2 dias na semana para que você cultive esse hábito, que com certeza isso vai agregar e vai melhorar no seu vocabulário, vai melhorar na sua maneira de pensar, vai melhorar em tudo na sua vida. Não tem como dar errado. É uma dica bem bacana e a gente vai hoje falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos conversar com o professor de literatura e também doutor em literatura, Felipe Simas, que vai ministrar aqui essa semana, a partir de quarta-feira, um curso relacionado à literatura, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui um pouquinho. Hoje, no quadro Minha Vida, eu recebo a Valéria, do Rede Ação, que já está aqui ansiosíssima para contar a história de vida dela. O tio Carlos também veio aqui, gente, prestigiar. Isso aqui é equipe, já está aqui com a câmerazinha dele para tirar fotografia, entendeu? Para registrar esse momento. Isso aí é que é bacana, isso que é equipe, né? E na quinta-feira, Rede Ação volta ao vivo e vamos participar. Fui convidadíssima aqui pela equipe do Rede Ação. Faltou a Olivia, né? A Olivia ainda está de férias? Ainda está de férias. Volta na quinta também, né? Terça. Na terça-feira, no Olivia ao meio-dia, a Olivia estará de volta também. E aí, na próxima quinta, ela também vai participar da Rede Ação, né? E aí, a equipe vai estar aí, todo mundo juntinho, para começar esse ano de 2015. E daqui um pouquinho também vamos conversar com a Rafaela Flores Ambrosio, no quadro sobre sustentabilidade. Ela vai ensinar aí, você que vai comprar o seu livro, você que vai numa biblioteca, de repente, pegar um livro para ler, ou vai trocar livros com algum colega, um marcador bem bacana, um marcador de livros bem legal, bem diferente, feito de forma sustentável. Então não sai daí não, que o programa está, olha, cheio de coisa bacana para você que está ligadinho aqui com a gente. Voltamos já. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Augustinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Aliás, se você não puder curtir aí, se de repente você não tem a Tech Cable na sua casa, pode acessar lá na internet a página da Rede Petrópolis de Televisão, que você confere toda a nossa programação ao vivo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura, esse tema maravilhoso que agrega tanto no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Por isso, eu estou recebendo aqui o professor e doutor em literatura Felipe Simas, que vai falar um pouquinho sobre essa importância pra gente, e também vamos conversar sobre um curso que será ministrado aqui na cidade durante essa semana. Bom dia, Felipe. Bom dia, Carol. Tudo bem?
Tudo jóia. Felipe, em relação à importância da literatura, Sim. porque hoje a gente vê as pessoas muito conectadas Sim, na internet, ou então assiste televisão 24 horas por dia, sem selecionar, de repente, olha, eu gosto desse programa, ou desse informativo, e a pessoa sai assistindo tudo e não reserva um tempo para ler algo que curte, algo que gosta, porque não adianta você pegar um tema que a pessoa não vai gostar, que a pessoa não vai fluir, mas algum tema que a pessoa se interesse. Qual a importância dessa leitura para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento? Olha, Carol, a função principal da literatura, na minha opinião, é a educação do imaginário, né? Não que outras formas de arte não sejam. Por exemplo, você falou da TV, do cinema. Existem filmes maravilhosos, filmes sobre literários, até que a gente pode dizer isso, mas a literatura tem um papel especial nessa educação do imaginário, né? O que seria isso? Seria você dar à pessoa experiências de vida que ela não teria por si mesma. Ou você ampliar aqueles horizontes imaginativos da pessoa. Ou seja, em certo sentido, você ensina a pessoa a pensar, ensina a pessoa a interpretar a realidade e a ver novas possibilidades que talvez ela não veria assim, na sua própria vida, né? Naquela experiência do dia a dia que ela tem. Abre um mundo de possibilidades para uma pessoa que está ali simplesmente lendo um livro, né? Eu acho que essa é a função central da literatura. Muito interessante a maneira que o Felipe colocou, porque, por exemplo, nos dias de hoje, aí nessa semana, o livro do 50 Tons de Cinza, o filme do livro 50 Tons de Cinza foi lançado. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Por quê? Porque cada um imaginou de uma maneira diferente. A gente lê e a gente cria aquelas cenas, a gente projeta as cenas do que a gente está lendo na nossa mente. E para algumas pessoas aquilo ali vai realmente bater. Não, realmente foi assim que eu imaginei. Outras vão dizer, não foi desse jeito que eu li, não foi desse jeito que eu interpretei. Ele cria realmente, a leitura cria realmente um senso crítico na gente, né, Felipe? Sem dúvida. E você falou muito bem, o cinema, né, ou a televisão, a imagem é uma coisa muito realista. Né? Ela te entrega aquilo como você deve ver. Já a literatura não, ela trata aquelas palavras ali dentro da sua imaginação. Ela transporta aquilo para a sua imaginação e você, a partir dali, você cria suas imagens. Eu vou tratar muito disso no curso que eu vou dar e que a gente já vai falar daqui a pouco. Com certeza. E em relação à mudança, porque a gente pensa, a literatura ela tem que ser benéfica de alguma forma para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Sim. E de que maneira ela pode interferir no nosso comportamento, na nossa socialização com as pessoas? Olha, ela está muito ligada à aquisição de cultura, né? De você saber de onde você veio, a história do lugar onde você mora, você saber os símbolos culturais que te rodeiam, né? Todas essas coisas estão ligadas à literatura. E, principalmente, nesse sentido de mudar a sua relação com o que está em torno de você, ela fornece, principalmente dentro dessa classe de experiência, que eu disse que são experiências intelectuais, imaginativas, ela fornece uma forma, principalmente, de entender a outra pessoa que está perto de você. Eu vou dar um exemplo. Em qual médico você confiaria mais? Naquele que simplesmente só viu um paciente ou naquele que já viu milhares de pacientes? É verdade. A gente acaba confiando mais do que viu milhares de pacientes. A literatura te dá essas milhares de experiências. Né? Ali, experiências em diversas, não só naquele seu tempo que você vive, em diversos outros tempos, em diversas outras culturas, às vezes mais reais, às vezes mais imaginárias. Então, isso fornece, principalmente, uma melhor forma de compreensão das outras pessoas e do que está em torno de você. Com certeza. Então, a gente acaba se socializando melhor. Então, a literatura, de uma maneira geral, além dela despertar esse senso crítico, essa maneira de enxergar o mundo de forma diferente, a gente acaba entendendo e compreendendo também culturas diferentes, maneiras de ser diferentes, comportamentos diferentes, e a gente passa a ter um entendimento maior sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Um outro aspecto interessante, Felipe, acho importante a gente colocar e a gente falar sobre isso, é a relação dos pais com os filhos. A importância... Sim. A gente sabe que as escolas, praticamente todas, acredito que todas as escolas incentivem
a leitura, a prática da leitura. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a tia Márcia, lá do Colégio Marilac, que fica no Santa Isabel, que faz um excelente projeto de leitura e no final do ano ela coloca as crianças para transformarem em uma peça teatral todo aquele material que foi lido durante um ano. Então é muito interessante, as crianças mergulham mesmo nas histórias, nos personagens, e sei como tem o projeto da tia Márcia, que eu conheci de perto, minhas filhas participaram, tem também outros projetos muito bons que são realizados aqui em Petrópolis e em outras cidades. Qual a importância dos pais alimentarem esse trabalho que já é realizado pelas escolas, os pais também participarem, interagirem e colocarem os filhos realmente para terem esse interesse pela leitura, Felipe? Primeiro, eu queria dizer que eu estudei no Santa Isabel. Ah, que legal. Então, são boas recordações. Olha, dentro daquilo que eu estava falando sobre cultura, aqui em Petrópolis a gente é, de certo modo, privilegiado. A gente vive numa cidade histórica, uma cidade imperial, em que o próprio andar pela cidade já é belo, né? Você já consome cultura arquitetonicamente, pela história da cidade, por tudo que se passou aqui. Então, no dia a dia você recebe isso, e na escola você recebe a educação básica da literatura. Os pais, eles podem unir essas duas coisas, né? Eles podem trazer o entorno em que a criança vive e tentar dar um livro sobre alguma coisa da cidade, por exemplo, história do Brasil, né? Mas alguma coisa que elas gostem, né? E procurar o interesse da criança, algum interesse que já tenha nela, não forçar, né? Em algum tema. E, de outro lado, a própria criança, ela deve ser estimulado desde pequeno com leitura, sabe, você lê para o seu filho um trecho do livro todo dia antes de dormir. O Brasil tem uma tradição folclórica maravilhosa, dá para você as letras de música, acostumar com a música também, que é uma forma de cultura e está ligada à palavra, né? São várias as maneiras de você fazer a criança entrar em contato com a literatura. Com certeza, despertar esse interesse, né? Igual eu citei aqui o exemplo da Márcia, que assumiu esse projeto de leitura lá no Santa Isabel, no Marilac. É interessante porque ela fez com que as crianças quisessem realmente ler para compreender o personagem e saber interpretar no final do ano, quando é realizada a peça com todos os alunos lá no ginásio. É muito interessante, muito bacana, e foi uma forma que ela encontrou de fazer as crianças terem esse interesse. E é importante que os pais façam isso também, como o Felipe muito bem colocou aqui. E essa semana, na quarta-feira, você vai ministrar um curso de literatura, com um tema específico que você vai falar aqui pra gente. Eu gostaria que você falasse sobre qual é a proposta desse curso. Olha, quarta, na verdade, começa o curso. São 5 aulas, cada aula de 2 horas. O curso vai ser no SEAC, ali atrás da Beneficência Portuguesa, né? Quem quiser liga para lá, daqui a pouco eu passo o telefone. Né? O curso vai ser sobre Dante. Dante, o grande poeta italiano, fundador da língua italiana, porque antes do Dante o pessoal escrevia em latim. Né? Dante foi alguém que trouxe a poesia, a grande poesia, para o italiano. Já tinha alguma coisa ou outra, mas ele que marcou quase que a fundação da língua italiana. E eu resolvi trazer esse curso, que é para todo mundo, sabe? Quem está interessado em história, literatura, filosofia, psicologia, Idade Média. Mas a principal força que me fez criar um curso sobre Dante foi o seguinte: entrar em contato com um gênio da literatura, um gênio universal, né? E que mesmo sendo antigo, medieval, a gente possa fazer um link com os dias de hoje, ter alguma aplicação nos dias de hoje. Então, Dante é um gênio universal, perto de Shakespeare, né, de grandes outros nomes da literatura, Camões, mas acho que ele é especial nesse sentido, ele é muito universal e também difícil, alguém difícil, e por isso um curso, para se alguém quiser ler a Divina Comédia, compreender Dante,
por favor, se inscreva, porque vai ser muito bom. Muito bacana, Felipe. E como você pretende associar o medieval com o contemporâneo? Para que, claro, porque a pessoa vai aprender, ela vai implantar isso nos dias, ela vai implantar isso no cotidiano. Tudo que a gente absorve em relação à leitura desses escritores maravilhosos, a gente traz para o nosso dia a dia, a gente coloca isso em prática na nossa vida, de várias maneiras, né? Como a gente colocou aqui, se socializando melhor, vivendo melhor, tendo mais qualidade de vida, que é a nossa proposta aqui no Saber Viver, tratando melhor as pessoas que estão à nossa volta. Isso tudo está relacionado a essa experiência que a gente tem com a literatura. E trazer esse medieval para o contemporâneo. Como você pretende fazer isso? Olha, o primeiro passo, a partir daquilo que eu já falei, da educação do imaginário. Sendo universal, é aplicável a todas as épocas, a todos os lugares, né? O segundo ponto, Dante é um poeta altamente simbólico. E hoje em dia, como a gente conversou, por causa da televisão, de ser uma coisa muito realista, a gente perdeu o contato com o símbolo. A gente perdeu o contato com essa outra realidade que, mesmo destituída de palavras, diz muita coisa. Você olha um símbolo, você vai falar milhares de palavras para traduzir aquele símbolo. E hoje em dia, os nossos símbolos são logotipos, ou marcas, ou nossos mitos são atletas. O Dante trata isso de uma maneira muito mais cultural, muito mais enraizada na cultura ocidental. Essa parte simbólica é muito interessante. Em terceiro ponto, é a universalidade do Dante, no sentido de essa trajetória da Divina Comédia, inferno, purgatório, até chegar ao paraíso, é uma trajetória que preocupa o ser humano desde todos os tempos, que é o que acontece depois da vida. Dante dá uma resposta para isso, trabalha isso de forma ética, de forma psicológica, de forma histórica e política também, e filosófica principalmente. Então, todos esses pontos que são centrais em Dante podem ser aplicados ao dia de hoje, né? Então, é uma ligação entre a Idade Média e o dia de hoje que não é forçada, na verdade, parte da universalidade de um grande autor. Perfeito, Felipe. E para quem está interessado, para quem quer participar do curso, quer conhecer um pouquinho mais e trazer isso para o nosso cotidiano, gostaria que você falasse o telefone, o contato, claro. Como funciona. Olha, o SEAC fica ali atrás da Beneficência Portuguesa, ali no Valparaíso, fácil acesso. Os telefones são 2231-6862, 2248-8603. O endereço é Rua Visconde de Uruguai, 344. Perfeito, Felipe. Para a gente encerrar, isso tudo proporciona à pessoa uma visão de novas possibilidades? Sem dúvida. Primeiro, se for uma pessoa da área de literatura que não tem entrado em contato com Dante, obviamente isso vai torná-la uma pessoa muito mais, que compreende muito melhor a literatura universal. Se for alguém de outra área, também, porque se for alguém do direito, das áreas exatas, ou de qualquer outra área, isso abre possibilidades, porque naquela área da pessoa ela não estudaria um grande poeta. Então, pessoas de qualquer área, qualquer interesse podem fazer o meu curso, eu vou adorá-la, tê-las lá. Perfeito, então tá jóia. Você que está em casa, sinta-se convidado, se interessou aí, dá uma ligadinha lá para o SEAC para que você tenha mais informações e possa participar desse curso e acrescentar um pouquinho mais na sua cultura. Obrigada e um bom curso para vocês. Obrigado. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já. Já imaginou fazer um curso de informática sem custo algum? Ou quem sabe você é daqueles que gostam de uma boa música. Mas talvez você está precisando de uma ajudinha nos cálculos. O projeto social Ensinar para Mudar oferece vagas para diversos cursos. E o melhor, são totalmente gratuitos e com material incluso. Você escolhe seu futuro. Torne-se um aluno e bem-vindo ao sucesso. Saiba mais no site. Conheça os cursos e inscreva-se. Ensinar para Mudar. Mostrando o caminho, transformando vidas. Venha fazer arte na Avenida.
Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia, falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta ao vivo com o programa Saber Viver, aqui pelo Canal 10, Rede Petrópolis de Televisão, e no nosso quadro Reciclando com Amor, onde a gente fala desde a nossa estreia sobre sustentabilidade com a Rafaela Flores Ambrosio, que é artesã e está sempre aqui com a gente. E hoje trouxe uma peça maravilhosa para montar aqui, né, isso, Rafaela? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom Passou dia, bem de carnaval? Foi ótimo, graças a Deus. Deu pra gente Demos uma descansar, né? Deu né? pra gente brincar, Verdade. descansar, valeu. Verdade. E a gente hoje falando sobre a importância da leitura, né? É importantíssimo a gente estimular as crianças desde pequenininhas a poder estar lendo e tudo, porque isso desenvolve todo a criatividade da criança. A leitura ajuda muito ao palavreado da criança, né? Todo o vocabulário da criança vem muito da leitura. Os pais devem incentivar a criança desde pequenininha lendo para os pequenos que ainda não sabem ler, acompanhando até que eles possam ler sozinhos. E aí a gente vem hoje trazendo um marcador de livro que aí o papai e a mamãe podem fazer junto com a criança, né? Que vai ficar legal, ó. Ele enfeita, entrei no ritmo de carnaval, continuei, trouxe a máscara. Bem legal. Não, super simples, Carol. A gente vai precisar do palito de picolé, que a gente tomou agora no carnaval, que a gente se divertiu. Então, o palitinho do picolé guarda e folhinhas de EVA, pedacinho, restinho de folha de EVA, tá? Vamos começar. O palito de picolé limpinho, qualquer tinta, até o esmalte. Tem um esmalte velho em casa, dá pra pintar. A madeira, ela pega bem. Como é só um pedacinho e ela que vai absorve pintar, também, né? Exatamente. Ela absorve e ela seca, fica legal. Entendeu? Eu aqui estou usando a tinta de artesanato porque eu já tenho em casa, mas quem não tiver em casa pode usar qualquer tipo de tinta. Você vai pintar todo o palitinho. E vai prestar atenção, Carol, para não pintar só o palito. Peguei uma cor ruim, né? O amarelo não vai aparecer legal. Entendeu? Você pintar também as bordinhas e tudo que é aquilo que a gente sempre fala, né? São detalhes, é o acabamento. Então, você pintando todo o palito, eu trouxe já um pintado sequinho para a gente poder trabalhar. Usa sempre uma folha embaixo para poder não sujar a mesa onde estiver trabalhando, porque não tem jeito, ele vai acabar sujando. Então, tá aqui o palito já todo pintadinho, tá? A gente vai pegar a folha de EVA.
Eu trabalho sempre com um molde, Carol, que é muito mais fácil da gente cortar. Eu tenho o molde das florezinhas, eu tenho o molde da máscara. Esse molde eu faço naquela folha da chapa de raio-x. Eu desenho no papel e aí depois que eu tenho certeza que é aquilo que eu quero, eu boto o papel em cima da folha de raio-x, eu passo um álcool na folha que ela fica toda transparente, ela fica toda num tom só, tiro aquela imagem do raio-x e faço o molde. Então eu coloco o molde em cima do EVA e aí a gente vai desenhar o que a gente quiser. Aqui eu vou fazer uma florzinha. E aí eu tô fazendo, só para te dar um detalhe, a gente tem que, a situação dos acabamentos, você vai desenhar o molde. Conforme você desenha o molde, você vai fazer, na verdade, 2 cortes. Porque você vai fazer frente e verso, né? Não adianta você fazer um lado do livro ficar legal e o outro lado não ficar. Então você faz o desenho e aí então você vai dobrar e vai cortar igual, tá? Então você vai fazer o corte junto os dois, o frente e verso, para que possa ficar bonitinho de um lado e do outro. Que aí não aparece a caneta, não né? aparece, exatamente, não aparece o pincel. Todos eles têm a frente e o verso. Só que para isso você deve cortar eles juntos, porque o EVA você não consegue fazer ele igualzinho. Então, se você cortar ele em separado, cortar um e depois cortar o outro, na hora que você for encaixar a frente e o verso, eles não vão ficar iguaizinhos. E aí acaba ficando também uma rebarba e tudo e não fica legal. Então, aqui eu já trouxe um cortadinho, olha. A situação, frente e verso. Esse lado é o lado que eu fiz o molde. Então, ele tem o risco. Eu vou colar justamente escondendo. Aquela cola de artesanato, espetáculo, que não cola o dedo, mas cola tudo. Aí uma pontinha, na pontinha do pincel, do palitinho, tá? Coloquei uma pontinha. Aí então vou colar no meio da minha florzinha. Segurou 1 segundo, tá colada. E aí agora então eu venho com o verso do lado igualzinho. Mesma situação, coloco na pontinha e aí agora então eu vou colar também no EVA. Coloco um pouco de cola no EVA. Ele ficou coladinho. E aí ele ficou a frente e o verso certinho. E aí aqui para dar o acabamento, Carol, eu vou usar um botão daqueles que despregou na roupa, né? Pra gente continua na sustentabilidade, vai virar um miolinho da flor, um botãozinho qualquer. Ficou uma gracinha. E aí ficou com EVA verde para fazer um detalhe. E é legal porque você que está em casa, que está acompanhando toda semana as peças que a Fafá, porque ela é Fafá, ela não é a Rafaela, sabe, gente? As peças que a Fafá traz aqui pra gente, você pode já comprando aos pouquinhos, né, o material. Exatamente. Vai deixando numa pastinha, num cantinho, em algum lugar. E na verdade, o que acontece? A gente acaba utilizando mais ou menos o mesmo material. Então você assim, a gente usou o EVA para fazer o cofrinho. E a gente usou um pedacinho, então sobrou o EVA. E aí a gente vai usar esse mesmo EVA para outras peças. E o EVA custa tão baratinho. Olha, e aí ficou a florzinha. Vários modelinhos. Vou mostrar aqui pro pessoal que tá em casa, aqui no livro. E aí você tem diversos. Foi. Lá. Daniel tá aqui comigo, vamos lá. Tem outra peça aqui, ó. Fafá, mais essas outras opções. Quase que eu colo o dedo aqui, tudo bem, né? Eu gostei aqui. Daniel que gosta. Se eu tivesse aqui, eu já tinha colado o dedo. E aí você inventa de acordo, né, com o que você quiser. É muito legal, assim, você pode usar a criatividade e você com uma folha de papel branco, eu quero fazer a carinha do Mickey, eu quero fazer a carinha da Minnie, ou eu quero fazer um carrinho para o meu filho. Então eu pego a folha branca, coloco em cima de um desenho e faço então o risco. E aí você tendo na folha branca o risco, faz a situação, passa da folha branca para a folha de raio-x, que vai ficar um molde duro. E aí você vai poder usar esse molde para diversos outros trabalhos. Você vai usar ele tanto no marcador de livro, como vai usar lá no cofrinho e diversos outros trabalhos que a gente vai vir aí pela frente. Sempre podendo estimular a criançada, né? Perfeito. Obrigada, Rafaela. Mais uma semana aqui com a gente. Até a próxima semana.
Obrigada a você, Nini. Até a próxima semana, uma boa semana a todos. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já com a história de vida aqui, uma pinceladinha, né? Porque já fiquei sabendo que se ela fosse contar a história de vida toda, ela ia ter que ficar aqui 3 programas, teria que vir aqui todo dia, segundo o tio Carlos. Então, ela vai dar uma resumidinha aqui pra gente, só para você matar sua curiosidade e conhecer um pouquinho mais da história da Valéria do Rediação. Voltamos já. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, o Augustinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. E como eu prometi nesse bloco, no quadro Minha Vida, contando um pouquinho da história, vou conversar aqui hoje com a Valéria Tricolor, né? Já começando falando Doente. Assim, né? Isso, aí já começamos bem. Né? Isso aí. Bom dia, Valéria. Bom dia, Carol. Brincadeiras à parte. Eu tô né? nervosa. É diferente, né? Que é o lado contrário. Muito. A gente falar da nossa vida é diferente do que você perguntar a vida dos outros. É verdade. Muito com diferente. certeza. Muito. Vê logo que você vai perguntar. Dá um friozinho na Muito. barriga, né? Vê logo que você vai perguntar. Hein? Você viu como é que eu sofro aqui dentro? Pois é, os meninos aqui, olha, são brabos. Eles esses me meninos. amam, não Daniel, tem jeito, não. Léo, não é mole, não. Conheço. Turma do Barulho, quinta-feira volta aí, né? Isso aí, quinta-feira você vai estar no Rediação. Com certeza. 10 horas da manhã ao vivo, gente. Eu tava com muita saudade Vai ser disso dobradinha quinta-feira, vai saber viver e radiação eu vou te direta. perguntar a tua vida. Vou sim. Não. Vou sim. Não, mas eu falo, a Lu já fez isso. A Lu foi a primeira a fazer. É, muita saudade de estar aqui no estúdio. Isso aqui é muito bom, eu adoro. É muito bom a gente gostar do que faz. Com certeza. Né? Com E certeza. como foi a TV na sua vida? Como a TV entrou na sua vida, Valéria? Então, Carol, deixa eu te explicar. A Valéria começou a trabalhar com 18 anos no escritório. Aliás, estou lá até hoje. Só eu mesmo. E aí, pelo Facebook, que as redes sociais, você tendo cuidado, elas são excelentes, você sabe disso, mas tem que ter o cuidado, um certo cuidado. Eu conheci o tio Carlos e a Olívia. Eles foram num jantar, e num projeto, um jantar que eles foram ajudar, e eu sempre ajudei, mas assim, ajudei como eu sempre pude e sem falar. Eu não gosto de ajudar e ficar falando, eu acho que não tem muito a ver. Mas aí ali eu entrei no mural deles e comecei a perguntar a Olívia, né, falar se eu podia ajudar, que eu gosto muito de ajudar, com crianças, principalmente animais. Esses são meu ponto fraco, crianças e animais. E falando com ela, tu já viu, né? Eu e a Olívia juntas, não prestou muita coisa, já começamos a falar do tio Carlos e aquela coisa toda. E eles me convidaram para fazer o Rediação. Eu, assim, na hora eu fiquei, gente do céu, eu sou secretária. Mas falo pra caramba, muita coisa, gosto de ajudar. Então, vamos tentar. E marcamos um encontro, nós três, e daquele encontro que eu conheci a Olívia pessoalmente, o tio Carlos eu já conhecia,
e começamos a bolar o programa. O programa nasceu num encontro em um café. Dali nós começamos a pensar como é que a gente ia poder fazer para ajudar. Porque a nossa intenção é o quê? Nós, sozinhos, não podemos ajudar todo mundo. Né? Você sabe disso, é complicado. Tá? Então, a gente queria o quê? Fazer ser o elo entre quem precisa e quem pode ajudar. Porque tem muita gente que pode ajudar e não sabe onde fazer isso. É verdade. Né? É verdade. E aqui em Petrópolis tem muitas instituições, muitas ONGs que precisam e as pessoas não sabem como fazer. Então, a nossa ideia principal foi essa. Vamos ser um elo entre quem precisa e quem pode ajudar. E aí começou o Rede-Ação. Do nada, Carol. Nós começamos com a cara e a coragem. Eu, então, mais ainda, a Olívia já tinha sua experiência, o tio Carlos com a experiência dele com crianças, essas coisas. Eu, com a minha cara e a minha coragem, eu falei, seja o que Deus quiser. Se não der certo, não deu. Acho que deu, né? Eu estou aí Com até certeza. hoje. Verdade. E assim começou o Rede-Ação e eu quero até agradecer a todos a credibilidade que o Rede-Ação tem. Você estava falando de cultura, de leitura. Né? Então, o Rede-Ação está com um projeto agora de bibliotecas nas comunidades. Isso aí, muito bacana. Tio Carlos, dá uma pinceladinha aqui pra gente. Isso. Então, o que nós já arrecadamos de livros é muita coisa. Carol, é muita coisa. Por quê? Porque o Rede-Ação tem a credibilidade dele, então as pessoas colaboram com a gente, as pessoas querem ajudar e nós estamos montando em vários bairros essas bibliotecas, tá? Porque tem muita criança, até adulto, que não tem acesso à leitura, à boa leitura. Verdade. Né? Então, a gente está fazendo isso. Quero te dar os parabéns também por ter tocado nesse assunto, que a leitura é muito importante, gente. Tirar um pouquinho as crianças do computador, celular, vamos botar elas para lerem. Né? Com certeza, isso aí desperta o senso crítico e faz pessoas diferenciadas, pessoas que no futuro vão querer ajudar, vão querer dar o melhor, vão querer contribuir com os outros, porque nós, enquanto sociedade, inclusive existem leis que dizem isso, né? Para a gente ver que também não é só o despertar à vontade, que é a nossa obrigação. A sociedade tem a responsabilidade em relação às outras pessoas, então a gente precisa realmente fazer a nossa parte, isso é a nossa obrigação, e tendo um canal que possa distribuir essa ajuda, que possa filtrar, que possa direcionar, porque às vezes, como a Valéria colocou aqui, a pessoa quer ajudar e não sabe como e não encontra uma maneira, o Rede-Ação já vai encaminhando, já vai direcionando para as pessoas certas. Uma outra questão aqui, que eu já quero falar de Valéria, esse tal de Fluminense na sua vida. Nossa, gente, adoro, entendeu? Porque nós temos o melhor capitão, o melhor goleiro, mas enfim, tudo bem. Eu sou fluminense. É assim, você sabe a menina quando é fã do pai, né? Geralmente as meninas são fãs dos pais. Meu pai era tricolor doente, eu fui crescendo com aquilo e tudo. Minha filha também é. E aí um dia aqui o tio Carlos falou assim, vou levar um tatuador. Você faz uma tatuagem do Fluminense ao vivo? Eu falei, pra já, não tenho medo nenhum, manda ver. Aí fiz a tatuagem, deu uma repercussão maravilhosa. Olha! Minha linda tatuagem. E sou mesmo, eu torço, eu gosto de futebol, eu gosto de ver meu time jogar. Infelizmente perdeu ontem, mas eu vou fazer o quê? Mas eu gosto, sou fluminense sim, acabou, ponto final. Agora eu vou fazer uma rapidinha com você, eu vou te perguntar uma coisa e você me fala o que vier à sua cabeça, Sim, senhora. Cabeça de loura não funciona muito bem. Superação. Olha, eu já passei por vários momentos difíceis na minha vida. Doença do meu pai, que teve um câncer, um problema com meu marido muito sério, uma doença muito séria. Então, nessas horas é que a gente tem que se superar para poder ajudar. Tá? É um momento muito difícil, mas você tem que se superar para poder ajudar quem está precisando e não deixar a peteca cair. Então, superação para mim é isso, é você ajudar quando você também está passando uma situação difícil. E aí você tem que se superar para poder ajudar. Família. É tudo. Tudo para mim, tudo. É a minha base. A minha base é a minha família, a minha mãe é a minha base, minhas filhas, meu marido, minha família, minha tia também, segunda mãe. Fé. É tudo que eu tenho. É tudo. Eu tenho muita fé. Eu sou muito otimista, lógico. Nem todos os dias você consegue manter aquele otimismo, que você sabe que tem um dia que você tem um problema, e aí você dá uma caída, mas geralmente eu, Valéria, acredito que vai dar certo. Então, por quê? Porque eu tenho uma fé muito grande. Eu acho que Deus está aí, sabe o que está fazendo. Se não é agora, daqui a pouco vai ser. Então, a fé, para mim, é muito, muito importante na minha vida. Saudade. Do meu pai. Muita, muita saudade. Faz muita falta.
Solidariedade. Ajudar o próximo, tá? Porque tem muita gente precisando. Eu, através da Radiação, eu estou conhecendo muitas coisas, tá? Que eu não via. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, teve um lugar que eu fui que eu chorei. Então, solidariedade é isso, é você tentar fazer ao próximo sem esperar reconhecimento, tá? Tentar ajudar sem você esperar reconhecimento e tentar fazer o melhor de você para ajudar, para tentar melhorar a vida de cada um, porque acho que a gente está aí para isso, né? E amor, Valéria? Amor é a palavra-chave do mundo, né? Eu acho que se existisse mais amor, a gente não estava nessa situação toda. Tudo que está acontecendo aqui em Petrópolis, você está sabendo, são coisas que eu acho que é a falta de amor que está acabando. Tá? Eu acho que o amor é a palavra que a gente teria que usar todos os dias e praticar. O amor precisa ser praticado. E a amizade? A amizade é muito bom, gente do céu. Eu tenho muitos amigos, e amigos antigos. Nossa, não que eu seja velha, gente, nada disso. Eu tenho 49 anos com muito orgulho. Mas eu tenho amigos assim que são da época de criança. Eu prezo as minhas amizades. Prezo muito, eu adoro fazer amigos. E quem me conhece sabe disso, adoro. Valéria, para você, o que é saber viver? Saber viver é você saber acordar todo dia, tá? Colocar teu pezinho direito no chão, que é o que eu faço sempre, e pedir a Deus um belo dia pela frente e saber usar esse dia, tá? Em teu favor, em favor de quem precisa de você, tá? Agradecer no final do dia também por ter passado por tudo, porque assim, as adversidades você tem, mas lá na frente você vai ver que o porquê que você passou aquilo, né? É sempre um aprendizado. Então, gente, vamos agradecer as coisas boas e as coisas ruins também. Porque a gente tem que ter um aprendizado e é aí que você aprende. As coisas boas não te ensinam muito. É verdade. Né? As adversidades sempre. Então, é isso. Saber viver é você saber agradecer o teu dia e fazer o melhor que você puder para você, lógico, e para todos os seus. E vamos embora. Né? Queria te agradecer. Seja bem-vinda aqui no Saber Viver, assim como você me acolheu também quando eu disse que vinha pra cá, né? Isso aí, quinta-feira, gente, Carol vai estar no Radiação, tadinha. Dobradinha, né, quinta-feira? Coitada. Quinta-feira, gente, a gente está esperando vocês, 10 horas da manhã. Carol é nossa convidada, vai contar da vida dela. Opa. E aí ela não sabe de nada. Vão aprontar comigo, estou até vendo. Não, a gente não faz isso não. Gente, o que é, Daniel? Aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, tá? Valéria. Tô até tremendo, gente, vocês não têm noção. Tá, ela tá nervosa. Hoje Maera me mandou mensagem cedinho, estou nervosa. Falei, muita coisa. Tranquila, você tá acostumada com isso? Tô nada. Obrigada, Obrigada Carol. A você. Obrigada. E agora a gente vai pro rápido comercial, não sai daí não, voltamos já. Já imaginou fazer um curso de informática sem custo algum? Ou quem sabe você é daqueles que gostam de uma boa música. Mas talvez você está precisando de uma ajudinha nos cálculos. O projeto social Ensinar para Mudar oferece vagas para diversos cursos. E o melhor, são totalmente gratuitos e com material incluso. Você escolhe seu futuro. Torne-se um aluno e bem-vindo ao sucesso. Saiba mais no site. Conheça os cursos e inscreva-se. Ensinar para Mudar. Mostrando o caminho, transformando vidas. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458.
Correria do dia a dia? Falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Aliás, eu quero aproveitar aqui que a gente ainda tem uns minutinhos para agradecer o pessoal que participa através de mensagens no nosso WhatsApp. Eu fiquei uns dias sem abrir, esse período de carnaval, a gente descansou um pouquinho, postei até umas fotos lá no Facebook, Daniel ficou brincando, falando, Carol, você postou muita foto. A gente também descansa, né, gente? Tem que aproveitar um pouquinho, também sou filho de Deus, também tem que descansar. E aí eu quero agradecer as pessoas que mandaram mensagem no nosso WhatsApp, muita gente mandando mensagem no WhatsApp. A gente não tem como ler as mensagens aqui no programa, que o programa é pequenininho, 1 hora, rapidinho, 3 assuntos dentro de um mesmo tema todos os dias, então a gente acaba ficando com o tempo um pouquinho corrido. Mas se você quiser mandar mensagem, sugestão de pauta, a gente tem recebido várias sugestões de pauta, pode mandar para a gente, 981150072, nosso WhatsApp, a gente vai responder. Eu sei que às vezes demora um pouquinho, são muitas mensagens. Qualquer dia eu mostro para você que está em casa aí a quantidade de mensagens que fica na nossa entrada. Muita gente participa. Meu muito obrigada por todo esse carinho, muito obrigada por toda essa receptividade. É bom demais a gente sentir esse carinho das pessoas que nos acompanham já aí nesses mais de 4 anos fazendo TV Petropolitana, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, que eu acordo muito feliz e com muito prazer. E agradeço muito a Deus todos os dias essa oportunidade de fazer o que eu amo. Porque quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente não trabalha nenhum dia, né? A gente é apenas plenamente feliz. Então, meu muito obrigada a Deus por toda essa oportunidade. Desejo a você que está em casa um excelente início de semana, muita coisa boa. Perdeu alguma coisa, perdeu algum programa, quer conferir de novo, vai lá no nosso site www.saberveroficial.com.br, clica, acessa o nosso link do YouTube e pode conferir lá os mais variados temas que a gente já tratou aqui nesse um pouquinho mais de um mês, tá bom? Meu muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir de 9 horas. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.